Olá, meus amigos, boa noite. Estamos novamente aqui para mais uma noite de aprendizagem, onde teremos a palestra do nosso amigo Paulo de Tarso, que nos brindará com o tema Doar e Perdoar. Rogamos a Deus que o abençoe e ilumine nos seus ensinamentos e agradecemos muito a sua participação. Obrigada também a todos vocês por estarem prestigiando as nossas atividades. Lembrando sempre que estamos juntos. Eu amo, eu cuido. Saúde e paz. Olá, meus amigos, tudo bem? Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade boa que nos assiste desses trabalhos da divulgação da doutrina esteja conosco agora e sempre, nos inspirando e permitindo que nós possamos, nos próximos minutos, fazer boas reflexões a respeito de um tema muito importante que, nesta oportunidade, está aqui sendo franqueada a palavra a convite dos nossos amigos do Centro Espírita André Luiz, que nos convidam para falar sobre o tema do perdão e da doação. Vamos falar sobre doar e perdoar, o tema da noite, o tema desta oportunidade, deste nosso encontro. Portanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer no tema de doar e perdoar é: qual é a relação entre doar e perdoar? Será que existe, de fato, alguma vinculação? Do ponto de vista etimológico, a palavra perdoar tem o seu prefixo per, que significa totalidade. Entre os seus significados, né? Porque pode-se ter por entre, atravessando, perpassando e etc. Mas um dos significados do prefixo per é per de totalidade. Portanto, perfeito é o total feito. Perdoar é a doação total. Então, quando nós falamos de perdoar, estamos falando de doação. Mas doar o quê? O que nós doamos quando estamos perdoando? Estamos nos entregando em termos de perdão. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos invisíveis a respeito da caridade, que seria um móvel amoroso em direção ao nosso irmão, os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo que a caridade é o conjunto de três virtudes ou três ações. A primeira seria a benevolência, que é, conforme a gente já deve ter tido a oportunidade de falar a respeito dela, é a vontade de fazer o bem. A benevolência é o móvel que nos leva a irmos em direção ao irmão, realizando o bem de alguma forma, por um móvel, não por uma obrigação, por uma aparência, mas pela necessidade premente que a nossa alma tem de realização do bem. A segunda questão é a indulgência, que consiste em enxergando aquele que comete um erro, possamos fazer uma análise ou tenhamos a capacidade de fazer uma análise indo além do mero ato praticado, entendendo um móvel daquelas ações por trás daquele ato praticado e também compreendendo o estado evolutivo daquela pessoa que perpetra o ato que está sob aquele momento sob análise. Então, quando estamos diante de alguém que cometeu algum tipo de delito, nós tenhamos a capacidade indulgente de vermos esta pessoa e entender que ele ali é um ser que ainda não compreendeu como é que deve proceder ou bem proceder sobre a Terra. Alguma dificuldade alguma dificuldade psicológica, física, sociológica, alguma coisa levou esse indivíduo àquele cometimento. Então, compreender esse indivíduo para além da forma, para além da aparência, esse realmente é o lado da indulgência. Observe que a benevolência é algo que pode ser desenvolvido, pode ser exercitado. A indulgência é algo um pouco mais complexo, porque exige
de nós uma capacidade de enxergarmos o outro além das fronteiras, além das capas, além da roupa, além da persona que se apresenta. Temos a capacidade de enxergar o outro a partir de uma visão, de um olhar mais integrado, o sujeito enquanto elemento único, universal de formação de todas as coisas, que é Deus. Temos a possibilidade de vermos a centelha divina naquele que agora se mostra em trevas. Isso é um exercício de compreensão, mas mais do que isso, exige de nós essa capacidade de termos esse olhar atento, não só na superfície, que é o que se apresenta no momento, mas temos a capacidade de ir além, encontrando esse sujeito atrás dessas barreiras, dessas fronteiras, dessas exibições, e a partir daí nós possamos então compreender de forma indulgente por que aquela criatura está nesse estágio de cometimento desse crime. Por que a caridade envolve a benevolência? Porque a caridade sem ação, sem vontade, é um mero ato físico que beneficia aquele que recebe, mas não necessariamente mostra qualquer tipo de evolução daquele que pratica. Por que a indulgência faz parte da caridade? Bom, porque se eu não tiver a capacidade de compreender o estágio daquelas pessoas, as diferenças sociais, as diferenças na intelectualidade aparente, as diferenças nas exibições, na forma como a pessoa está no mundo, no seu aspecto moral, no seu desenvolvimento intelectual, se eu não tiver a capacidade de ir além disso, eu provavelmente não tenho a vontade de fazer a caridade com aquela pessoa. Eu vou estabelecer julgamentos, eu vou ser capaz de analisar essa pessoa e dizer, nossa, que pessoa desagradável, que está fazendo isso ou aquilo, e quando na verdade eu deveria estar compreendendo o porquê essa pessoa está nessa condição, me colocando na disponibilidade de ajudar essa pessoa a sair desse lugar. Então esse é que é o movimento da caridade, estaria por aí nessas duas forças. Observe que as duas se interpenetram, as duas se ajudam, as duas se fortalecem. Mas existe um terceiro pilar. Esse terceiro pilar é uma cereja de bolo, porque envolve o perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse lado do perdão talvez seja o mais difícil obstáculo a ser transposto pelo ego, porque quando nós somos ofendidos de alguma forma, várias situações estão em movimento. Nós temos a nossa noção de valor, que foi normalmente aviltada, nós temos a nossa percepção do eu, que foi normalmente denegrida. Nós temos algumas questões relativas à pessoa que naquele momento foi agredida fisicamente, moralmente, psicologicamente, emocionalmente, e nesse estágio, nesse momento, aquele conjunto daquele psiquismo abalado pelo fato ocorrido não consegue ter outra coisa senão a sensação do ódio. O ódio, o ressentimento, a mágoa são sensações, são emoções que pululam no nosso eu por conta dos nossos atavismos fisiológicos. Nós temos no nosso corpo ainda existentes no nosso corpo um mecanismo de disparo automático de determinadas reações que estão vinculadas à questão do medo, à questão das ameaças, e a reação que nós temos a esse tipo de questão é a de luta ou de fuga. Temos uma terceira que é a de paralisação. Normalmente, quando o medo é muito grande, aquele indivíduo paralisa, como a presa que está diante de uma serpente e vê que não tem absolutamente nenhuma forma de escapar, ele como se relaxasse ou entregasse o seu corpo totalmente a ser consumido por aquele predador. Então, essas reações, elas são atávicas, elas estão nesse aparato biofísico porque eles fizeram parte importantíssima do nosso acervo para que nós sobrevivêssemos nas savanas africanas. Nós tínhamos esse mecanismo. Era muito bom, porque se você visse um urso, ou visse uma cobra, uma serpente, alguma coisa grande que viesse lhe atacar, você tinha essa reação imediata. Isso não é uma coisa ruim. É uma coisa boa, um aparelho que foi criado dentro do nosso processo evolutivo do corpo e que nos deu sustentação para a sobrevivência dessa espécie.
Porém, isso não é exclusivo do homem. Todos os animais, de um modo geral, têm esse tipo de reação. Você pode ver um gato, um cão, você vai ver reações desse tipo em todos esses animais. Normalmente, eles possuem isso de maneira muito similar à nossa, porque não é um ato de consciência, não é um ato de razão. A gente pode justificar todas as nossas atitudes posteriores, mas o primeiro movimento, a primeira ação, esse primeiro móvel quando somos agredidos é criar toda uma circunstância psíquica para que aquele ato, para que nós possamos justificar aquilo que está sendo feito. Observe se isso não é uma razão. Quando nós estamos diante de alguém que nos ofende, de alguma forma, ou alguém que nos agride, alguém que fere o nosso coração, o nosso corpo, muitas vezes nós criamos cenários propícios ao fomento desse sentimento de menos-valia e de justificação daquilo. Quem é essa pessoa? O que ela pensa de mim? O que ela acha que eu sou? Será que ela acha que eu sou assim? Será que eu sou assado? Será que essa pessoa está fazendo tal coisa? Será que ela está cometendo tal crime e está planejando tal coisa? Cria-se um enredo. É como se nós fôssemos ali escritores e estivéssemos desenhando toda uma história que justificasse as nossas atitudes, as nossas reações diante daquele fato que estava ali sendo evidenciado. Então, por conta disso, muitas vezes nós encontramos uma dificuldade em lidar com essas questões, porque quando somos sequestrados emocionalmente pela amígdala cortical ou pelos nossos sistemas límbicos, pelos hormônios que são derramados no nosso corpo, promovendo aceleração do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, circulação periférica, o intestino ele produz, ele quer se libertar de todo o processo da digestão, então nós temos normalmente processos que envolvem o aparelho gastrointestinal para podermos liberar tudo aquilo que está aqui dentro. É uma coisa que os animais também fazem, nós fazemos. Por isso, muitas vezes, quando estamos com medo, ansiosos, temos dor de barriga, sentimos sensações no aparelho gástrico, porque o organismo entende que nós vamos precisar de energia para sair daquela enrascada e por isso nos prepara para que nós possamos fazer esse movimento. Então, na hora que estamos diante de uma agressão e nos permitimos chegar no ponto em que somos sequestrados por esse aparato de defesa, não tem uma forma muito rápida de sair dela, porque nós precisaríamos ter um domínio mental muito grande para paralisar o mecanismo de luta, de fuga ou de paralisação. Nós não temos normalmente a faculdade mental de fazer isso, porque todo o cenário que nós criamos, ele apenas alimenta mais e mais e mais aquilo que nós estamos sentindo. E é por esse motivo que nós temos a dificuldade do mundo de nos deslindarmos, nos liberarmos desses atavismos assim, simplesmente, sem um exercício, sem uma prática, sem uma forma de fazermos esse movimento, até porque muitas vezes quem reage não é o ser aparente, a persona. Quem reage é a criança ferida, quem reage é o inconsciente, são as nossas marcas do passado, são as nossas marcas perispirituais, são as nossas marcas da vida, são os nossos atavismos, são os nossos conteúdos psíquicos que estão movimentando as nossas ações. São esses conteúdos que muitas vezes reagem às agressões. Então, perdoar é muito difícil, porque quando envolve o fisiológico, quando envolve o batimento cardíaco, quando envolve a sensação de desconforto, toda vez que nós estamos diante daquele fato, quer seja pela lembrança, quer seja pela imaginação, parece que todo o fisiologismo volta a atuar da mesma maneira, produzindo os mesmos efeitos. Nos sentimos mal diante daquele fato. Então imagine, você diz para uma pessoa, eu te perdoo. Aí a pessoa chega lá e diz assim, oh, que bom que você me perdoou. E aí continua a vida, vai tocar a vida. Lá pela frente você está no bem bom com aquela pessoa e de repente você olha para ela e lembra daquele fato ocorrido já há algum tempo passado. Aquelas imagens começam a vir. Você olha aquela pessoa e começa a pensar, como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu não merecia isso, eu não era esse tipo de situação. E aí, de repente, volta tudo aquilo e você precisa agir, atuar para que aquele movimento
volte. Onde está a lógica da caridade diante do perdão? Porque perdoar significa você ir ao encontro do outro compreendendo que aquele outro errou. Tudo bem, ele errou. Ele cometeu algum ato que foi danoso, porque muitas vezes ele conhecia a sua vulnerabilidade, ele traiu a sua confiança, ele lhe feriu fisicamente, ele lhe agrediu de alguma maneira, ele desconsiderou o seu valor e isso dói bastante na alma. Mas o que isso tem de relevante? É que da mesma forma que alguém tem a necessidade da indulgência para que compreendamos o estágio evolutivo das pessoas e nos coloquemos à disposição para ajudar essas pessoas no seu soerguimento por um ato de caridade, o perdão está na mesma circunstância. Por quê? Porque o perdão exige que nós tenhamos a possibilidade de ressignificar a pessoa. Tenhamos a possibilidade de compreender por que ou para que essa pessoa se serviu daquele móvel para praticar aquele ato, para ser o veículo daquela dor que me causou bastante constrangimento, que me feriu profundamente. Por que essa pessoa fez isso? Então, esse movimento da alma, esse movimento do entendimento exige amorosidade, porque nós temos que encontrar uma forma e uma motivação para fazermos isso. Porque se nós não tivermos motivação, nós vamos descartando essas pessoas que são hostis à nossa pessoa e vamos colocando o mundo, trazendo apenas aqueles que nos agradam, que são mansos, que não nos oferecem perigo, e com isso nós vamos protegendo as nossas vulnerabilidades. O interessante não é consertar o que está errado em mim, mas evitar que aquilo que está em mim seja agredido, explorado como uma vulnerabilidade por um agente externo que se utilize dos seus ardis para ferir-me. Claro que isso é uma coisa que não deve ser uma coisa muito boa. A gente deve tentar escapulir dessas armadilhas o tempo todo. Mas aquilo que é para nós no momento agora um dissabor, aquilo que é para nós uma experiência amarga, pode se transformar numa excelente lição para que nós sejamos capazes de exercer a caridade plena nesse momento. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 10 uma passagem muito interessante sobre o perdão das ofensas, com várias referências na questão do Evangelho. E nós temos aí também Mateus capítulo 18, versículos 15, Pedro fazendo indagações a Jesus a respeito de quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Isso aí ele faz no versículo 21, quando ele diz assim: quantas vezes devo perdoar o nosso irmão? E Jesus responde 70 vezes, 7 vezes. Isso ele está fazendo uma referência às Escrituras que falava a respeito de 7 vezes 70 vezes 7 vezes, ou 70 vezes o ato de perdão. Então Jesus traz 70 vezes 7 vezes, não são 490 vezes, não, porque o número 7 é um número cabalístico, é um número que indica totalidade. Então o que Jesus, em verdade, diz a Pedro é que ele deve perdoar todas as oportunidades que ele tiver. Ele deve ser o elemento de compreensão e de indulgência e de capacidade de benevolência para praticar a beneficência a partir do momento em que dá ao outro a oportunidade do ressurgimento, dar ao outro a oportunidade de levantar-se, de ressurgir, de corrigir o erro praticado. Não é? Isso é muito importante, porque se nós fecharmos a porta, aquele indivíduo que nos feriu, ele não terá outra oportunidade de se redimir diante de nós. E se ele nos ferir novamente, ele será apenas um reincidente na sua ignorância que a nossa indulgência seja capaz de compreender. Então, 70 vezes 7 vezes significa este movimento. Há outras passagens interessantes no Evangelho, quando Jesus afirma aos seus discípulos que se você estiver indo para o altar para fazer uma oferta e lembrar-se que tem algo contra o seu inimigo, volte para fazer as pazes com o seu inimigo e depois que estiver tudo resolvido, você vem fazer a oferenda no altar. Olha a importância disso. Porque de que maneira eu posso exercer um ato de devoção a Deus,
fazer um ato de transcendência, se dentro da minha carne, se dentro do meu corpo, do meu coração, eu não tenho a possibilidade de enxergar a manifestação de Deus, a perfeição de Deus, a benevolência, a beneficência de Deus na expressão do outro que praticou o erro. Se eu considero o outro um erro do divino, porque há essa dicotomia entre o bem e o mal. Quem criou o mal? Ah, Deus criou o mal, então Deus é mal, porque criou o mal. Não é isso, gente. Na verdade, o mal é uma expressão de ignorância. O mal, ele é simplesmente um desequilíbrio dentro da lei divina, quando o indivíduo, pela sua própria vontade, não segue o fluxo da harmonia. Ele simplesmente pratica o mal porque ele é cego completamente, não consegue perceber a beleza e o movimento da perfeição das leis divinas. Ele torna-se antagonista dessa lei e, consequentemente, ele cria o desequilíbrio que nós entendemos como o mal. Não é uma criação, não é uma deliberada criação, mas uma imperfeição do sujeito, da própria expressão que ali se aprimora, no sentido de verificar o verdadeiro caminho, a sintonia, e assim se tornar um veículo dúctil dessa energia divina em relação ao meio, em relação à sua expressão de existência. Esse ente, ele passa a ter a possibilidade de se expressar de uma forma divina quando ele deixa fluir essa energia em direção ao mundo, em direção aos seus atos, seus pensamentos e suas emoções. Então, enquanto isso não ocorre, há uma obliteração da expressão divina do sujeito pela matéria, pela ignorância, pela falta de capacidade de compreensão do seu sentido, pela sua falta de autoconhecimento. Isso tudo é motivo para que nós simplesmente achemos que nós somos capazes de julgar, de apresentar as nossas verdades relativas como absolutas e ferirmos pessoas em nome da defesa dessa verdade. Levantarmos bandeiras temporárias da nossa ignorância como se fossem verdades predominantes e matemos pessoas em nome dela. Tudo isso é possível dentro de uma expressão de compreensão das dinâmicas do mundo. Somente aquele que tem a capacidade de enxergar em Deus essa expressão, enxergar isso como parte do mecanismo e da bondade, inclusive, de Deus, é que terá a capacidade de ajoelhar-se em um altar para fazer uma oferenda. É muito grande isso. Jesus diz, quando você estiver indo ao juiz, junto com o seu litigante, em caminho, faça as pazes com o seu litigante, antes que esse litigante te apresente ao juiz e o juiz te coloque numa cadeia, de onde você só sairá depois de pagar o último lepto. O último lepto é uma moeda que você vai pagar o último centil, a última moedinha nos processos expiatórios, dos refazimentos, das energias que voltam, das coisas que eu promovo e das coisas que voltam para mim. Então, isso é muito importante. Então, se nós formos fazer o perdão como um exercício, a natureza vai gritar lá dentro e vai dizer: não deu, ainda não consigo, porque não é um ato forte de contenção de um sentimento negativo. Não, para fazermos o perdão, nós precisamos reconstruir as bases deste mecanismo atávico que disparou uma reação agressiva quando nos sentimos ofendidos. Então, quando o grande mestre foi perguntado sobre se ele tinha capacidade de perdoar, ele responde ao seu discípulo: não. Mas, mestre, você não tem a capacidade de perdoar, por que você não conseguiu ainda elaborar esse mecanismo? Ele disse: eu não perdoo porque não me ofendo. Você só vai perdoar alguém se você tiver motivo para perdoar. Ou se você for ferido, se você for ofendido. Mas no momento em que você construa uma percepção de valor, você construa uma percepção de mais-valia da sua existência, que motivo terá para ser ofendido por palavras? Por ser ofendido por alguém que, de certa forma, abandonou a pessoa amada naquele momento do maior amor, simplesmente tchau, tchau, vou embora e não te quero mais. Então a gente tem algumas questões assim que a gente precisa pensar. Então, uma pergunta que eu faço aqui para vocês, mesmo no mundo virtual: quem aqui gosta da desilusão?
Quase ninguém gosta de ser desiludido, de expectar sobre algo e ver que aquilo não correspondeu às expectativas, que eu fui traído na expectativa, achei que era uma coisa e de repente outra. Mas se nós formos olhar do ponto de vista existencial, a desilusão é uma bênção, porque ela significa deixar de estar iludido. Quer dizer, eu prefiro estar iludido? Eu prefiro construir uma expectativa e ficar sentado nessa expectativa achando que ela é a verdade? E vivendo enganado e vivendo de ilusão? Não. A desilusão é boa no sentido de construir a verdade que pavimenta a história. Então, estarmos muitas vezes prontos para ouvir as pessoas, mesmo que seja de uma forma agressiva, ouvirmos as pessoas, entendermos o que é o móvel da sua ação, tentarmos compreender o que está na alma, o que está na profundeza da alma, isso é uma expressão de grandeza e é um exercício, claro, do desenvolvimento espiritual. Não seremos capazes de simplesmente dizer eu te perdoo. Às vezes não precisa dizer nada, basta fazer como Allan Kardec e os espíritos nos ensinam, dizendo que nós temos que retribuir o mal com o bem. Né? Talvez não consigamos amar aquelas pessoas com o mesmo amor que temos pelos nossos queridos amigos, pelos filhos, pela família, pelos que nos protegem, mas também, sobretudo, temos a capacidade de amar essas pessoas de uma forma diferente, permitir que elas sigam seu caminho, nos colocarmos sempre para auxiliá-los na sua trajetória. É isso que é importante nesse aspecto. E assim, claro, nós podemos construir muitas interpretações a respeito do perdão. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a instrução dos Espíritos, o perdão das ofensas, uma mensagem do Espírito Simeão, que ele diz assim: perdoarás, mas sem limites, assim falando de Jesus. Perdoará cada ofensa tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra os ataques. Observe que nós estamos falando de tornarmos-nos invulneráveis. É o que Simeão aqui está nos dizendo. Como é que eu vou me tornar invulnerável? Como é que eu vou criar essa imunidade? Apenas me fortalecendo de dentro para fora. Criando uma forma, um mecanismo de consolidar em mim uma certeza do que eu sou. Criar em mim uma possibilidade de entender que essas coisas, elas são imagens que eu projeto e que tento defender porque sou um grande defensor das minhas fraquezas e da minha vulnerabilidade. O Espírito Joana de Ângeles muitas vezes nos ensina que quando nós estamos diante de alguém, incomodados com aquilo que o outro nos faz, muitas vezes nós estamos negando essa mesma característica em nós. Nós estamos apenas enxergando no comportamento do outro algo que de alguma forma reconhecemos em nós e não admitimos existir em nós. Por isso, usamos o outro como uma forma de, negando no outro, estar negando a mim mesmo, mostrando que não aceito. Portanto, o Simeão está nos dizendo isso, não é? Se os vossos atos forem pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para que nós sejamos indulgentes. Quando estamos diante de alguém que nos faz alguma coisa, nós temos que entender também que às vezes a gente contribuiu para aquilo, a gente criou uma expectativa, a gente criou um cenário, a gente se colocou numa situação onde nós fomos de alguma forma responsáveis também por tudo aquilo que ocorreu. Então ele chama atenção para esse tipo de coisa, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em filtrar os erros dos vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Né? Então a gravidade realmente está aí como valoração, porque a gravidade é a que vai no âmago. Olha, uma coisa que a gente tem dificuldade é de compreender uma coisa que o tempo vai nos dizer. Às vezes a pessoa paga uma fortuna para fazer uma análise, para fazer uma terapia, para tentar se conhecer melhor. Mas existe uma terapia muito clara, que é a terapia do perdão. Eu diria, é você compreender por que aquilo te magoou. Né? Por que isso me magoa? Em que isso me magoa? Vamos tentar aprofundar essa visão. De que maneira isso me magoa?
E a partir do momento em que nós compreendemos o porquê disso, por que isso me magoa, eu começo a fazer uma digressão a respeito de mim mesmo, do meu autoconhecimento, e vou chegando a um lugar, a um cenário onde eu começo a perceber as minhas vulnerabilidades. Olhe que isso não é barato, não. Isso é uma coisa cara, que nos liberta de muitas dores. Pense os melindres. O que são melindres? Melindres é isso. Melindres é uma disputa de poder. Eu queria que você me aceitasse desse jeito e que você não colocasse nenhuma imposição, porque quando você coloca, eu sei o que você pensa de mim. Eu não admito que você pense isso de mim. Então, o melindre começa daí, a criar enredos mentais de coisas que muitas vezes não existem. Mas se nós somos fortalecidos e compreendemos que cada um tem sua opinião, cada um tem o direito de se expressar, e quando alguém fala alguma coisa, não necessariamente está querendo me ferir, pode ser apenas uma visão dele, que fique com sua visão, eu não sou obrigado e nem tenho possibilidade de criar modelos mentais padronizados nas pessoas. Observe que Jesus foi crucificado porque o seu discurso chocou aquele pensamento da época, não é? Que pensava de uma forma, que tinha um modelo de uma maneira, imaginava o mundo de uma forma, e vem uma pessoa aqui dizer que é tudo o contrário. Como assim? Bota ele lá na cruz. E foi assim que fizeram. Tanto fizeram até que colocaram ele na cruz. Então isso não é algo que seja apenas algo que a gente deva usar como dizer assim, que mundo grave esse que as pessoas me ofendem. Mas é um mundo onde as ofensas podem ser a grande escola do Espírito para aprender de si mesmo. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma mensagem aqui também no capítulo 10, dizendo o seguinte: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Não é? Então, é uma medida evolutiva. Se nós temos a capacidade de lembrar do fato, sem movimentar dentro da nossa psique, as mesmas emoções viscerais que promoviam no passado o desconforto, é sinal de que nós já conseguimos elaborar isso de alguma maneira, já conseguimos trabalhar isso com mais profundidade e já temos a possibilidade de enfrentamentos no mundo de uma forma mais madura. Quanto mais eu me chateio, quanto mais eu me melindro, isso mostra da minha incapacidade de estabelecer uma relação de conhecimento, de autoconhecimento, de indulgência e, consequentemente, de perdão. Eu não consigo ir além das minhas fraquezas. Então, se você preservar as minhas fronteiras, se você não me invadir nas minhas fronteiras, está tudo bem. Mas se você invadir, eu reajo. Eu reajo por quê? Porque você é isso, você é aquilo. E eu começo a adjetivar as pessoas, a adjetivar os fatos praticados. E eu começo a ter dificuldade de fazer autoconhecimento, de trazer isso para dentro de mim. Eu tenho uma dificuldade grande e com isso eu retardo a grande oportunidade de crescimento que aquele fato, que aquela oportunidade me deu. Então, aonde está o meu conjunto aí da fronteira do eu? A fronteira do eu, ela é inexpugnável. Eu não abro a fronteira para o outro. Então, normalmente, quando eu me melindro, quando eu me magoo, eu vou tornando essa fronteira cada vez mais rígida. Eu vou formando em volta de mim uma fronteira rígida que impede que o outro chegue. Quem é normalmente machucado de amor tem dificuldade de entregar-se numa nova paixão porque tem medo de sofrer. Tem medo de encontrar no outro o mesmo sofrimento que lhe causou tanta dor e começa a endurecer o coração, não permitindo que essa situação chegue, que essa situação aconteça. Eu comparo o mundo íntimo a uma espécie de casa com uma varanda gourmet. A casa é toda escura, ela não tem luz, E a varanda é o lugar que a gente recebe as visitas. Então o que a gente faz? Arruma a varanda, bota um fogãozinho de lenha, bota assim tudo bonitinho, tudo com carinha de fazenda. Aí as pessoas chegam, nossa, que lugar legal, que lugar bacana, mas eu gostaria de usar os sanitários. Não, usa ali fora, tem um banheirinho ali fora, não precisa ir lá dentro. As pessoas não entram no mundo íntimo.
porque nem a gente mesmo consegue fazer isso. Porque quando a gente entra, o mundo íntimo está tão escuro, obscuro, está tão difícil de enxergar o que nós temos, que nós preferimos ficar na periferia, naquilo que a gente arruma para o lado de fora, que é a espécie de persona. É a nossa persona, é o nosso personagem, é a forma como a gente se expressa no mundo e oferece ao mundo essa questão, dando para dentro simplesmente uma fortaleza que não é aberta para ninguém, às vezes nem para a gente mesmo. Mas na medida em que a gente começa a abrir e franquear a entrada dessas pessoas, é como se nós colocássemos luz dentro desta casa. E em colocando luz dentro dessa casa, nós podemos observar que os móveis estão fora do lugar, e é por isso que às vezes, toda vez que eu entro nesse mundo íntimo, eu chuto a beira de uma cama, um pé de uma cadeira, e é uma dor insuportável, por isso eu tenho que andar devagar e sempre tateando, muito cuidado quando eu vou para o meu mundo íntimo. Mas se esse mundo for esclarecido, clareado, se eu abrir as janelas que têm luz e que trazem a possibilidade do enfrentamento e de olhar essas coisas com muita verdade, eu consigo penetrar nesse mundo e também permitir que outras pessoas adentrem na minha casa sem se machucar. Sem eu também criar expectativas de que essas pessoas têm uma missão de revelar a minha vida, de melhorar a minha vida, de construir. Quanto mais expectativas você cria no mundo, maiores as chances de você se frustrar. Nós temos uma realidade, essa realidade é a perfectude. Nós temos uma realidade que é o espírito imortal que habita em nós. Nós temos uma realidade de expressão que é o amor. Nós, conforme Leon Denis vai dizer, nós fomos criados por amor, criados para amar. Essa é a nossa missão e é a única verdade que realmente pode. Você pode ter estágios, momentos, etc. Mas o fim dessa história é uma realidade de um ser repleto de amor, um ser repleto de paz, um ser repleto de justiça, um ser repleto de verdade, que está aí expresso dessa forma, com essa grandeza que somos nós, filhos de Deus, expressos na terra com essa verdade absoluta. Então é esse o nosso destino. O resto, as expectativas que a gente cria, são uma espécie de alimento para uma alma enferma ainda, uma alma que ainda está nos seus estágios, nos seus primórdios, nos seus estágios iniciais, e essa alma necessita desse alimento do ego, que são elogios, que é aquelas pessoas que sempre estão festejando, etc. E a gente fica ali criando aquele mundo como se aquilo fosse a verdade. A verdade não é essa. A verdade é o espinho que toca a alma e às vezes fere o dedo quando a gente vai tocar nela, quando a gente vai apalpar, sobretudo quando está no escuro, quando nós não temos a capacidade de ver, de enxergar, de enfrentar. Então isso nos causa a dificuldade do perdão. Então aonde está a doação? A doação existe no momento em que eu abro as fronteiras da minha alma para que o outro entre totalmente no meu corpo, no meu espírito, possa realmente penetrar na minha vida e em entrando e penetrando na minha vida, essa pessoa simplesmente tem a posse de mim mesmo, que na verdade não sou de nada. Eu, quando eu digo me dar às outras pessoas, eu estou falando de distribuir algo que não se acaba quando eu faço isso. Quanto mais você se dá, mais você cresce. É uma mágica da natureza. É como se o pão de Jesus estivesse ali presente, que quanto mais se distribui, aqueles pães vão virar 5 mil, 10 mil, 50 mil, porque é a multiplicação amorosa. É aquilo que se retroalimenta, quanto mais sai, mais chega, quanto mais você distribui, mais ilumina. É sempre uma mágica muito boa e prazerosa acreditar nessa dinâmica da natureza que está presente em tudo, está presente em todas as coisas, por isso eu não posso negar. Eu não posso negar a presença de Deus em minha vida, eu não posso ignorar a presença de Deus em minha vida, porque é esse combustível que vai me dar a possibilidade e a coragem de fazer o enfrentamento interior em busca dessa iluminação que vai me dar coragem também para abrir as fronteiras do eu, para permitir que o outro penetre no meu mundo íntimo e com isso eu possa simplesmente dizer: expurguei, tirei de mim as pedras e os espinhos que feriam minha alma, compreendo o outro na sua capacidade. Eu sei por que ele fez isso, eu entendo por que isso aconteceu, eu sei que nesse momento o seu estágio é esse, mas ele vai melhorar. Dia virá em outra vida, em outras situações, que ele vai se mostrar de uma forma melhor.
Se assim não for e ficarmos criando as rusgas e tivermos o desprazer de levar para o mundo espiritual as marcas que foram deixadas pelas relações mal sucedidas, nós simplesmente não teremos descanso enquanto essa situação não for resolvida. Enquanto nós não tivermos isso de certa forma resolvido, a gente não vai conseguir. E é por esse motivo que a gente precisa muito aprender a perdoar. E tem uma canção muito bela que diz assim: perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também, o difícil é enganar o coração. Mas se o coração perdoa, isso é fácil perceber, o coração, a expressão se conhece pelo olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na felicidade desse olhar. É por isso que a canção fala que é na alma, você vê a verdade, não existe mentira naquela expressão. E por esse motivo a música fala belamente, lindamente desse movimento da alma em direção à verdade que se dá, que se doa, para se abrir, para permitir que o outro preencha esse mundo íntimo. É como se nós disséssemos: venha na minha casa, entra na minha vida. E isso começa justamente nisso. Tem pessoas que têm raiva de Deus, não abrem seu mundo íntimo porque lá dentro tem mágoas. Quantas e quantas histórias espirituais nós vemos de pessoas que estão no plano espiritual, padres, sacerdotes, que de repente acharam que servir ali àquela condição da religião lhes daria salvo-conduto no mundo espiritual e criaram antagonismos, criaram restrições a aceitar a ideia do divino em suas vidas, porque simplesmente ficaram magoados, melindrados, porque acharam que tinham que ser protegidos como uma espécie de traição. Não existe isso. Isso é uma faculdade ainda da nossa imperfeição que nós temos que reconhecer amorosamente. Nada de rejeitar isso, aceitar simplesmente. Se você se melindra, se você se machuca, é porque você é humano. Porque você está em processo evolutivo. O que nós estamos dizendo aqui é apenas um mecanismo que está para além ainda da nossa capacidade atual, mas que pode ser atingido. Nós não podemos perder oportunidades grandiosas de aprender sobre nós nas nossas dores. É nesse momento que a gente aprende muito sobre a profundeza do eu que está aqui. Então, como se diz aí no adágio popular, os nossos inimigos são os nossos maiores amigos porque pensam em nós o tempo inteiro. Estão o tempo inteiro tentando encontrar uma forma de explorar nossas vulnerabilidades e nos colocar em xeque para que nós erremos, para que nós sejamos colocados ao ridículo, sejamos colocados no escândalo, no momento ali de expor as nossas vísceras em praças públicas. Olha o que está acontecendo hoje. No movimento das redes sociais não é assim toda hora, um filmando o outro e denunciando, um denuncismo absoluto, uma espécie de Big Brother popularizado, não na mão necessariamente de um governo, mas na mão de pessoas que acham que a trave que eles possuem no olho seja um cisco em relação ao pequeno cisco que eles estão enxergando no olho do outro. Essa doença humana de ficar botando defeito nas pessoas, projetando nas pessoas suas próprias mazelas morais, isso é da humanidade. Mas nós que estamos estudando, nós que estamos nos dedicando à melhoria do espírito, nós que estamos no processo evolutivo, nós precisamos estar atentos a esse movimento e nos redimirmos diante das oportunidades que temos. As ferramentas são essas, é autoconhecimento. Como é que eu vou me conhecer se eu não tiver coragem de olhar para aquilo que emerge de mim? Se eu não tiver capacidade de olhar para dentro da minha alma e ver o que realmente está aqui dentro, o que me fere, o que me magoa, o que está me ferindo, por que isso está me ferindo? Por que esse espinho na minha alma? Eu começo então a entender e vou procurando, vou entendendo, eu vou de repente descobrindo as coisas que me melindram, que me machucam, isso vai se tornando um modelo, um padrão, até que eu consigo chegar no modelo, na causa raiz daquilo, e eu começo a ressignificar essa causa raiz, e ela se transforma em uma cicatriz que não mais vai doer. Quando alguém pegar, eu vou me lembrar que ali tinha uma ferida, mas uma ferida curada, uma ferida redimida que não mais me causa dor. Então você poderá tocar nela de novo, não tem problema. Poderá muitas vezes, e às vezes até sentiria um certo orgulho
de olhar no meu braço e ver muitas feridas da estrada percorrida e saber que fui capaz de curar todas elas através da energia amorosa do amor, da caridade infinita do Pai Celestial, que nos oportuniza através da lei do amor e da lei da caridade essas oportunidades do refazimento. É muito melhor assim do que senão teremos que passar pelo cadinho das ações tríplices, né? Da recuperação, que seria o arrependimento, a expiação e a reparação. Por que ter que passar por isso se eu posso agora, nesse momento, já fazer um movimento e impedir que aquilo chegue dentro de mim? Criar essa forma, essa maneira de ser blindado ou ser pelo menos me fortalecer para evitar que o mal do mundo me cause mal de alguma forma. Jesus dizia nas suas últimas palavras: o mal do mundo não me causa mais qualquer mal. Eu não temo mais esse mundo, eu não sou desse mundo, esse mundo não me pertence, esse mundo não me fere, as grandezas desse mundo não são suficientes para movimentar a minha alma. Então, por esse motivo, ele tornou-se o nosso modelo, o nosso guia, porque ele foi capaz de tornar-se puro mesmo na matéria. Ele foi capaz de expressar-se puramente, sem nenhuma contaminação das paixões, dos sentimentos, das sensações do corpo humano. Ele conseguiu fazer isso, mostrar como o espírito puro pode se expressar num corpo humano. Por isso Kardec vai dizer na questão 625 que Jesus foi o modelo para a humanidade e ele é o máximo que a humanidade pode imaginar em termos de desenvolvimento no corpo humano. Então é por esse motivo, é porque ele deu aso a mostrar que a sua grandeza era algo que perpassava, transpassava as pequenezas do mundo, as vilanias do mundo. Quando ele foi agredido pelos soldados que o humilharam, ele compreendeu naquele instante que aqueles pigmeus morais, eles queriam apenas reduzi-lo ao seu tamanho, porque a grandeza daquele homem os incomodava. Então, quando alguém agride, busca o outro para trazer o outro até o seu tamanho e, de frente a frente, não se incomodar tanto com a distância que o separa. Então, aquele que agride normalmente se sente diminuído. Ele, ao contrário, ele não está se sentindo mais, ele está se sentindo menos. E a ferramenta da agressão é apenas a maneira de diminuir o seu algoz, sua referência superior, para tornar aquilo um pouco menor. Ou projetar-se no outro e, agredindo ao outro, estar agredindo a si mesmo. Sempre quando agredimos, somos os doentes, somos os que estamos mais feridos. Aqueles que são agredidos são os que têm misericórdia. Por isso, são os que têm oportunidade da misericórdia. É por isso que os nossos amigos espirituais nos ensinam que muitas vezes é melhor ser o objeto da agressão, ser o alvo da agressão, de que sermos o autor da agressão. Então, quando Sócrates estava perto de morrer, a sua mulher disse: os juízes o condenaram, Sócrates, você está condenado à morte, Sócrates. E ele disse assim: e eles também estão. Mas a sua condenação é injusta. Você gostaria que fosse justa? Essa é a resposta de Sócrates à sua mulher. Então, na verdade, esse homem não está mais preocupado com esse tipo de questão, porque ele entende a dinâmica do mundo, ele sabe o que aquelas pessoas são, ele sabe a essência daquelas pessoas. Assim também nós podemos compreender, aprender de nós mesmos para nos tornarmos fortes, para que os nossos mecanismos atávicos não nos coloquem mais em enrascadas emocionais e às vezes até em enroscos que vão durar muitas vidas para serem reparados. E é assim que a gente vai construir uma relação amorosa com o outro e comigo mesmo. Não há outra forma de aprendermos a amar a diversidade se nós não tivermos a capacidade de permitir que a diversidade entre no meu mundo íntimo. Que eu seja capaz de ouvir essa pessoa atentamente, que eu tenha uma escuta sensível para com ela, e assim eu possa desenvolver verdadeiramente um senso de pertencimento, de acolhimento daquilo que está sendo colocado na minha frente. Não crie barreiras, eu me abra para o mundo, para que o mundo possa conhecer-me como eu sou, do jeito que eu sou, não das formas que eu gostaria que o mundo me conhecesse. Eu posso me conhecer, porque para que eu possa mostrar ao mundo, e melhor, para que eu possa mostrar a mim, eu preciso também mostrar ao mundo. Não tem como eu fazer visitas íntimas a mim mesmo sem que isso, de certa forma, seja do conhecimento de todas as pessoas. Eu tenho que fazer isso com amor. Eu tenho que entender que esse é um movimento amoroso. Eu tenho que entender que esse é um movimento da alma. Eu tenho que entender que esse é o movimento do homem em busca de si mesmo, do seu amor, da sua verdade, do Deus em si. É isso que nós precisamos fazer.
esse mergulho no eu, esse mergulho em busca da verdade. E assim a gente consegue doar e perdoar. A gente consegue se dar e perdoar. A gente consegue agir em nome do amor. É dessa forma que nós vamos exercitar a nossa grande prática, o nosso dia a dia. Preste atenção na sua dor e aprenda com ela, para que nós possamos simplesmente dizer a Jesus ou com ele: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É dessa forma, é transformar aquilo que aparentemente é difícil em grandeza do perdão e do reconhecimento, da indulgência, da benevolência que move a ação da caridade, e assim seja, nós estejamos capazes de perdoar, perdoar e perdoar. E quando formos estados na dúvida, perguntemos mais uma vez ao Mestre: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Todas as vezes. Perdoar em nome do amor. Perdoar para conhecer aquele que ama e tornar-se o amante, a expressão de Deus amoroso sobre a terra. Fiquemos então com essas reflexões, fiquemos em paz, que o nosso coração exercite a capacidade do perdão. Tenham todos uma vida de muita luz e de muita paz. Que assim seja, meus irmãos.